Amém? Por isso eu te peço que o Senhor nos abençoe, Pai, a cada um de nós, pelos privilégios de a gente estar aqui na tua casa, Senhor. Todos os dias de culto aqui, glorificando o teu nome, buscando em ti, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe essas pessoas que realmente precisam e necessitam do seu poder, Pai. Por isso, nesse momento eu te peço que o Senhor nos abençoe essas pessoas que são dizimistas e das ofertas na casa do Senhor, Pai, para que eles sejam abençoados, Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, que nós somos abençoados, que nós somos fiéis com o Senhor Jesus, estamos sempre dizimando e ofertando na tua casa, Senhor Jesus. Porque as ofertas, Pai, o dinheiro precisa para a casa do Senhor, porque é para a necessidade da casa, é para a manutenção da casa do Pai, é para a gente pagar luz, pagar água, Pai. Às vezes para fazer alguma benfeitoria na casa do Senhor Jesus, para a gente deixar a casa do Pai arrumadinha, para a gente poder estar ali dentro dela, ali, louvando, glorificando o teu nome, todos os dias de culto ali, fazendo a obra do Senhor, Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor Jesus, e orando, glorificando o teu nome, Pai. É daqui, Senhor Jesus, a gente sair abençoado aqui dessa casa humilde e simples do Senhor Jesus. Então nós temos que manter a sua casa sempre arrumadinha. Então nós necessitamos do dízimo e das ofertas, Pai. Deus de poder. Que isso nós vamos dizimar com muito amor e muito carinho. Que o Senhor nos abençoe a cada um desses que dão dízimo. Abençoando também esses que não dão dízimo, esses que pensam que o dízimo é para enriquecer pastor, presbítero, diácono, Pai. Então essas pessoas estão enganadas. Mais para frente, amanhã ou depois, eles vão saber e eles vão se arrepender e o Senhor está aí nos perdoando e eles vão estar aí dizimando na casa do Pai e ofertando. Isso te agradeço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aquele que é para sempre, Pai. Amém. Parabéns à oportunidade do pastor José, início da palavra, trazendo a mensagem dessa noite, né? E que vocês guardem bem a mensagem na tábua do teu coração, viu, irmão? Porque o nosso coração não é aqui no peito, o nosso coração é aqui na nossa cabeça, viu? Muitas vezes a gente fala, ai, que dor no coração, né? Todo mundo coloca a mão aqui, né? Mas é na nossa cabeça, viu? E assim, vamos guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. Para que, quando você precisar da palavra, você tem ela para falar para alguém que está precisando. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Então nós vamos continuar aqui nesse livro aqui, Gálatas, Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 6. Então, achou? 6. Capítulo 6. Gálatas, irmão. Tá? Então, aqui, né, aqui no livro de Gálatas, livro de Gálatas, cartas, né? São cartas que Paulo que fez todas essas cartas e mandava para esses povos que formavam igrejas, né? Igreja cristã, né? Como a nossa, assim, né?
Só que eu estou falando assim, resumindo assim, para a gente poder entender, né? Para não se desviar da doutrina, né? Porque é o que acontece hoje, as igrejas são todas evangélicas, mas infelizmente existem doutrinas bem diferentes de uma igreja para outra, muito diferentes. E isso faz com que o crente muitas vezes sai de uma igreja e vai para outra, e ele chega lá, estranha o modo, né? Assim que nem a irmã estava falando, né? O modo do tratamento das pessoas, né? Tem muitas igrejas que, quando uma pessoa é novo, chega novo, ele é acolhido. Tem muitas igrejas assim. Eles acolhem o pastor, apresenta, né? Aí o pastor, inclusive, até pergunta para os irmãos se os irmãos aceitam aquele irmão ali convivendo junto, aí os irmãos tudo levantam a mão. É um tipo de igreja que tem uma doutrina de união mesmo. Esse tipo de igreja, já foi muitas igrejas assim, né? Agora tem outras igrejas que é assim, o irmão quando chega ali, a única pessoa que recebe o irmão é um porteiro, né? Um porteiro da igreja, assim, né? Então o porteiro, qual é a igreja do irmão? E dá o nome da igreja, ele marca num caderninho, o irmão senta ali e ninguém vê o irmão fica invisível, né? E muitas vezes até na saída também o irmão também não é reconhecido. É o tipo de doutrina. Então, por que Paulo escreveu essas cartas que a gente vê na Bíblia hoje? A gente vê carta aos Gálatas, né, que é esse que nós estamos lendo. Nós vamos ver cartas aos Efésios mais para frente, e assim por diante, aos Coríntios, né? Porque era uma igreja que se formava nenhuma cidade, numa cidade diferente da outra. Muitas vezes falavam até língua diferente. Se formava ali, então ele tinha que instruir. Se formava, mas com um judeu. Era judeu que ia para lá. Como a gente sai daqui, vai para a África e começa a pregar lá, né? Na África não tem muitas igrejas que não tem missão fora daqui, né? Então a gente está levando a nossa doutrina para eles, porque a nossa doutrina aqui é diferente, né? Então nós estamos levando para lá. Então o que acontece? O chefe da igreja, o chefe das missões, ele vai fazer o possível para aquela igreja que foi formada lá na África, saindo daqui, o missionário, não mude a doutrina. Não mude, tem que continuar nessa mesma doutrina dessa daqui. Então é justamente o que Paulo tentava aqui nesses livros que nós estamos lendo, e muitas vezes a gente vê aqui aos Efésios, aos Coríntios, e acaba não entendendo o que é isso, né? Só vê os nomes em cima e fala, mas quem será Efésio? Quem será Coríntios, né? Então, é exatamente o local onde nasceu uma igreja cristã, né? Então, Paulo, que era o líder geral, ele fazia o possível para manter aquela doutrina. Então, ele escrevia para as igrejas. Falou, vocês conservem a doutrina dessa forma, não mude, não deixa a doutrina de religiões aí desse local se infiltrar no meio. E gozado, aqui no Brasil, a gente está falando assim, aqui no Brasil acontece isso, por incrível que pareça. Aqui no Brasil, as igrejas evangélicas, tem umas que têm tendência a centro. Ela é evangélica, mas só que o que a gente vê dentro da igreja, o movimento, é um pouco parecido com um movimento de centro e banda. A gente vê as pessoas pulando para cima, batendo no peito, com as mãos para trás, igualzinho, não é? Então, por que acontece isso? Sabe por quê, mano? Justamente porque entra a doutrina de outro tipo de religião dentro da igreja e fica. E o pastor não vê, o pastor ele não conserta, ele deixa. Aí fica uma igreja barulhenta,
E muitas vezes ele deixa mesmo de propósito, que é para chamar a atenção de mais gente. Só que, infelizmente, a doutrina descamba, começa a sair fora dessa doutrina, a igreja. O pastor sobe no culto com a Bíblia, fala a palavra, tudo, mas o movimento dentro da igreja não é condizente com o que está aqui. Aqui no Brasil tem isso. Pode falar. Não, pode falar. A gente tem que ver. Muita gente fala língua e tudo ao mesmo tempo, assim, quando está fazendo uma oração forte, alguma coisa assim, que o pastor vem, passa a palavra, então tem aquela oração forte assim. Muita gente fala línguas ou alguém está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver. Aí é assim. Aí é um monte de gente ali pulando. Aí, irmã, aí tem gente falando em línguas, tem gente falando em língua aí, tem alguns que também está mistificando, porque isso acontece em qualquer religião, não é só na igreja evangélica, isso aí acontece até lá na Umbanda mesmo. Até lá também, muitas vezes, tem pessoas que tá dentro do regulamento de lá, né? Tem outros que estão imitando, é lá dentro mesmo. Então, dentro da igreja não deixa de ser diferente. Agora, o falar em língua existe, porque a própria Bíblia fala, a Bíblia diz. Então, se fala em língua, a gente não pode falar que isso é mentira ou que isso não existe. Falar em língua existe. Só que existe aquelas pessoas que mistificam, né? Que mistificam no meio. Então, o que tem aqui na palavra diz que quando a gente está ouvindo até mesmo uma palavra de um pastor ou de um missionário que seja, a gente tem que guardar aquilo que é bom para a gente e aquilo que a gente desconfia que não é bom, a gente deixa de lá. Mesmo sendo um pastor falando. Então a gente não pode receber tudo aquilo que vem. Tudo. Principalmente profecias. Principalmente profecias. Tem que tomar muito cuidado. Né? Porque eu costumo dizer que profecia, ela só é legitimada quando acontece. Enquanto não acontece, a gente fica na expectativa. Né? Essas profecias que falam na Bíblia são verdadeiras. Por quê? Porque aconteceram. Então elas aconteceram, então elas são verdadeiras. O texto original que fala sobre línguas, diz que assim, que naquele dia estavam reunidas pessoas de várias nações. De várias nações. Então a língua é a língua natural de cada países, né? Sim, aquela língua lá que eles começam a querer misturar com que não tem nada a ver, aquela língua que se falou no dia de Pentecostes, aquela língua era a língua natural mesmo do povo. Não era a língua de anjo, língua estranha, não era a língua estranha, era a língua que se conhecia. Mas o que foi que chamou a atenção naquilo? E o que se ouve hoje não tem nada a ver, é outra coisa, a gente não pode confundir, por isso que a gente tem que aprender. Aquela língua de Pentecoste, né? Pentecoste, o pessoal fala tanto Pentecoste é uma festa, é simplesmente uma festa do judeu. Naquele dia era dia de festa de Pentecoste, que se comemorava depois de umas colheitas, se fazia colheita e depois eles faziam festa, né? Eles eram assim os judeus. Então nesse dia era o dia da comemoração, era o dia de Pentecostes. Então eles fizeram oração, cantaram, dançaram, eles fizeram tudo que tinha direito. Era uma festa, né? Só que nesse dia, como era um dia assim universal para aquele local ali, veio gente de muitos lugares. Veio gente da Arábia, né? Veio gente de Roma, veio judeu. O povo que morava naquele local, ali, era povo misto, que nem aqui no Brasil.
Aqui no Brasil não tem gente em todo lugar, né? Tem alemão, italiano, português, né? Boliviano, chileno, né? Tem gente em todo lugar. Então o que aconteceu naquele dia? Naquele dia, aquele povo que estava na festa em cima, o povo, não, os discípulos, né? Os discípulos e os apóstolos, tudo junto ali, eles eram, na maioria, judeus. Então eles falavam a língua judaica, a língua hebraica. Só que quando aquele evento começou, que desceu aquelas coisas que alguns falavam, parece língua de fogo, está escrito, né? Na Bíblia, parece língua de fogo descendo sobre eles, aquelas coisas descendo, e eles começaram a falar. Só seria assim, como se fosse nós aqui, os discípulos, nós falamos português, não falamos? Só que o povo que está lá na rua, ouvindo nós falar, lá tem gente italiano, tem espanhol, tem português, né? Tem francês. Só que eles começaram a ouvir aquilo que a gente estava fazendo aqui dentro, falando em português, na língua deles, cada um ouvia na sua língua. Isso que foi importante. O italiano, eles começaram a escutar aquelas orações na língua romana, né? O árabe estava ouvindo aquela oração na língua arábica, que eles ouviram nas suas próprias línguas. Eles entenderam o que aquele povo estava fazendo ali. Mas eles perguntam, não são todos judeus? Por que a gente ouve, né, na nossa própria língua? Justamente. Só porque todos que estavam, né, na oração eram judeus. Aí ficou até meio estranho. Porque como é que eles são todos judeus e eles estão falando em alemão, falando em inglês, né? Mas eles não estão falando em alemão. Eles estão falando na língua hebraica mesmo. Só que aqueles que estavam ouvindo, que estavam ouvindo nas suas línguas, né? Eles entenderam, eles começaram a entender. E o movimento que se faz hoje não tem nada a ver, né? Não, esse movimento é diferente, é outra coisa, né? Então, é por isso que a gente tem que observar que não é que eles acabam juntando uma coisa na outra, e não é isso, não é. Então Paulo aqui em Gálatas 6, Paulo estava tentando explicar para esse povo não deixar acontecer exatamente isso. O que acontece agora? Que acabou, não tem mais, Paulo não conseguiu mais interferir em nada, né? Só que a Bíblia que interfere, nós que estamos no lugar dele agora, temos que falar isso para não deixar entrar, porque nós temos que manter a tradição. Temos que manter a tradição. Então ele diz aqui ele fala sobre as disciplinas, sobre a disciplina na igreja, porque muitas vezes o irmão ele quer partir para um outro lado. Então na igreja costuma-se aconselhar o irmão a não fazer isso. O que é partir para outro lado? Tem muitos irmãos evangélicos que acabam se descuidando e indo consultar outras coisas, né? Não é a igreja. Às vezes ele fica pensando assim, eu estava tanto querendo tal coisa, mas eu não consegui ali, então eu vou em tal lugar. Consultar ídolo, consultar mortos, né? Então, ele fala sobre isso aqui para a gente alertar os irmãos. Muitas vezes os irmãos nas igrejas, eles não aceitam que ninguém alerte eles em nada. Eles não gostam.
Só que é bíblico a gente alertar, por isso que a gente tem que ler. Vamos supor, se eu ver um irmão na rua, ou mesmo um irmão me ver fazendo alguma coisa que não é certo, ele tem todo o direito de me alertar. E eu tenho o direito de alertar qualquer um. Também qualquer um tem direito de alertar qualquer um outro irmão. A palavra aqui dá esse direito para nós. Vamos ler aqui para ver? Então vamos lá. Então diz assim, ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, né, e guarda-te para que não sejas também tentado. Se guarda para você não fazer também aquilo que ele está fazendo, né? Então muitas vezes até uma coisa simples, o irmão às vezes está tomando uma cerveja no bar. Não é condizente com aquilo que a gente serve, não é condizente. Ele está lá no bar, ele está num lugar diferente, ele não é condizente com a igreja. Então eu posso alertar o irmão. Não lá, eu vou alertar ele sozinho, eu e ele. Né? Eu não vou escandalizar, né? Falar, ô irmão, não faça isso não, porque isso acaba envergonhando a nossa igreja, né? Então o irmão, ele tem que aceitar o conselho. Então diz assim, a única coisa é você não tomar cuidado para também não ser tentado. E também, se você tem esse problema também, não tem como você ir. Né? Né, irmão? Não vai acontecer que nem aquele irmão que falou para você não. Você estava pecando, jogando, né? Ele estava caindo de bêbado. Você sabia que você está errado jogando nessa máquina? Você está vendo? Então ele não tinha como dar um conselho para quem estava errado. E ele estava tropeçando Entendeu? Então a gente tem que fazer o possível para também não fazer aquilo que a gente está querendo alertar o irmão, né? Olha lá, no verso 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai a carga um dos outros. Quando a gente vê um irmão sofrendo mesmo, não é irmão querendo enganar o outro, não. Porque tem isso. A gente procurar ajudar se a gente pode. Se a gente não pode, a gente dá um jeito de fazer uma reunião, né? E reunir um grupinho para ajudar aquele irmão que necessita, né? Porque a gente fazendo isso, a gente está na lei mesmo de Jesus. Aí nós estamos fazendo o trabalho de Jesus, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Então, quando você fazer as obras, né, que Jesus, né, diz para nós, aí você até pode falar assim: eu sei que eu estou nas graças de Jesus, né? Porque a gente, isso aqui é o gloriar-se, né? Se você faz a obra do Senhor, você pode se gloriar, né? Se você faz, mas se não, né? Que a obra do Senhor é o amar o nosso irmão, né? De qualquer forma. E esse aí ele tocava, ele fazia parte da música na congregação cristã. Então. Porque cada um levará seu próprio fardo.
A gente só ajuda. Não dá para a gente pegar o fardo mesmo do outro, né? Não dá. Mas dá para a gente ajudar. Né? Pegar não, porque se você pegar o fardo do outro, o seu vai ficar lá. Porque você também está carregando um. Todo mundo carrega um fardo. Né? Então aqui no versículo 6, então fala sobre aquilo de mal que a gente planta, a gente colhe. Né? Colhe mesmo, não tem o pagamento é a colheita. O pagamento é a colheita. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. A gente tem que fazer o bem o máximo possível. O máximo possível. Se a gente não fazer o mal, a gente já está fazendo o bem. Então é bem fácil da gente fazer o bem. Né? É só não fazer o mal. Você não fazendo o mal, você já está fazendo o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem é a família da fé? Nós temos que fazer fazer o bem para todos, mas em primeiro lugar nós temos que fazer o bem para os da família da fé. Nós, os crentes, nós temos que procurar ajudar o crente. Não vamos fazer discórdia entre um outro, fazer que o outro não existe. Isso não pode acontecer nas igrejas, não. Nós temos que fazer o bem para o outro, né? Mas acontece. Tem gente que saiu da igreja e ninguém conhece ninguém. Sim. É uma das coisas que a gente tem que tirar fora da gente. Isso aí, a gente tem que começar a fazer de conta que conhecemos, sim. Porque nós conhecemos. Nós não somos da mesma família. Nós não somos da família da fé. Não é? Os da família da fé, ao contrário dos da família de sangue, tem que ser mais unido ainda. Não é? Porque na Bíblia diz que nós quando nós vamos para Jesus, nós perdemos irmão, perdemos pai, mãe, perdemos filho, perdemos tudo. Por que será que acontece isso? Né? Nós temos que repudiar o filho para ir para Jesus. Né? Aí muitas vezes a pessoa fala, isso não pode, o filho, né? Mas o filho, ele acaba, ele mesmo repudiando a gente. Ele repudia por quê? Porque se ele é do outro lado, ele não vai aceitar a gente. Não vai. Não é? Se ele é do mundo, ele não vai aceitar a gente, que o pai que é crente, mas de jeito nenhum. Né? Pode mais fazer criticar, né? Vai criticar junto com os outros. Junto com os outros que também estão lá, né? Ele vai debochar. Então a gente perdeu ele já. Por isso que a Bíblia diz que a gente perde o filho.
Às vezes o filho se converte e o pai não é convertido. Aí o pai vai criticar o filho, porque ele se converteu. Né? Agora a gente vive viciado na igreja, você não tem nada. Você vive viciado na igreja, o que você tem? É que Olha você aí, eu tem. tenho uma casa boa, um carrão bom. Por que será que você tem? Por que eu não tenho? Porque eu vivo viciado na igreja pedindo por você. É. Por isso que você tem, eu não tenho. Sim. Eu peço para você. Né? O que a gente faz? Eu sou assim. E nós, olha, irmão, nós que somos crentes, nós pedimos para Deus o que a gente quer. Pode ter certeza que Deus dá. Deus muitas vezes, Ele prepara a gente. Às vezes Deus prepara a gente para a gente receber uma coisa. Tem coisa que a gente não pode receber não, irmão, de uma vez. Porque se você receber, você sai. Você se desliga. Não, mas a gente pede assim. Né? Eu não peço assim, uma coisa de luxo. Vamos embora. Muita gente não pede, mas muita gente vai lá. Sim, tem gente que vai atrás de coisa. Você vai pedir, vai que Deus abençoe teus filhos, vai que Deus te melhor, vai ter um emprego. Você entende como é que é? Sim, que não se ingressa em droga. A gente vai pedir a saúde dele, a saúde da gente, a saúde dos pais, da gente, dos irmãos da gente. Vai pedir isso. É isso que a gente tem que pedir para Deus. Mas não tem que pedir nada. A Bíblia diz aqui que o que a gente necessita, Ele dá. Primeiro o reino de Deus. Nós temos que fazer as coisas de Deus primeiro. Aí as outras coisas são acrescentadas. Não precisa. A gente não precisa a Bíblia diz aqui que a gente não precisa estar com aquela ganância, porque por causa da roupa nossa que está velha. Porque tem uma parte na Bíblia que diz que o lírio do campo, né, não trabalha, não, os animais, e Deus ele provém eles. Não é? O animal nosso doméstico, logicamente a gente tem que dar comida para ele, porque a gente prende ele. Mas o animal mesmo silvestre, ele tranquilo. Deus provém ele tudo, comida, tudo, água, né? Ele vive. Ele vive lá dentro do mato, sozinho, não precisa de ninguém tomando conta dele. E quem é que cuida deles? É Deus. É Deus que cuida, porque não tem cuidador dele. Jesus, uma certa vez, ele depois que teve aquelas multiplicações de pães e peixes, falou que muita gente só estava ali seguindo ele porque estava vendo aquelas multiplicações lá, né? Mas era isso mesmo. Era. As pessoas estavam seguindo ele porque comia. Toda vez que terminava o culto, né? Não estou falando nós. Toda vez que terminava o culto tinha comida. Tinha comida. Essas passagens estão aqui na Bíblia. Ele multiplicava pão, multiplicava peixe. Foi aumentando, lógico. É lógico, vai aumentando. As pessoas vão aonde estão dando alguma coisa. Ou senão aonde estão prometendo. Venha para cá que nós vamos dar essa chavinha de ouro aqui e você vai ter o teu apartamento. Dá não, porque ninguém dá nada. Compre essa chavinha de ouro aqui por R$20 ou R$30 e essa é a chave do seu apartamento. Aí as pessoas vão. Por quê? Porque estão interessados no apartamento. Estão interessados. Só que o reino de Deus não é isso. Não é isso. É por isso que é onde a gente prega o reino de Deus, não vem, as pessoas não vêm. Vem poucos, vem quem está interessado no reino de Deus mesmo. Que nem nós aqui. Nós aqui estamos interessados no reino de Deus, porque aqui não tem nada aqui dentro. Não é? Aqui não tem nada, a gente sabe que a gente não pode dar nada para ninguém aqui. Então quem vem interessado no reino de Deus mesmo. E são poucas as pessoas.
que estão interessados no reino de Deus, porque a maioria está interessada em bens. Então agradeço a oportunidade do nosso Senhor Jesus. Nós vamos. Então, foi muito bom a palavra, né? O ensinamento, né? Eu creio que a pregação, ela tem que ser pregada, tem que ser ensinada e tem que estar quebrando o púlpito, batendo os pés no chão e pulando, né? Isso daí Deus não mandou fazer esse tipo de coisa não, esse tipo de movimento dentro da igreja não. Não, de jeito nenhum. Então, ele mandou fazer, até mesmo o que ele fazia, né? Que é ensinar o evangelho, né? Ensinar direitinho, né? Mas hoje não, está tudo misturado. Está tudo misturado,